Meu nome real é Mário Augusto de Almeida Neto. Eu nasci em Jacobina, uma cidade no centro-norte do estado. Em Jacobina eu vivi até os meus 17 anos. Jacobina surgiu através do Ouro, o Arquivo Público. Foi um prédio fundado em 2008, ainda na gestão de Rui Macedo, pela necessidade de preservar o acervo da cidade. Jacobina se apresenta para o cenário local, estadual e nacional como uma das protagonistas da cultura, né? E a gente tem aqui no nosso acervo também o livro Jacobina, Sua História e Sua Gente, né? Que é um livro que retrata bem todo esse histórico onde Jacobina foi inserido, né? Ele teve uma infância aqui difícil, não é? Passou por essas dificuldades aqui. Então, nesse lembrar que apesar dele ter sofrido, perdido o pai muito cedo, ele conseguiu vencer na vida. Conheci a mãe dele antes de eu casar, que eu reconheci a mãe dele. Eu dava a benção, dona Gel, vamos com ele. E aí foi que ela morreu e eu chamando ela de dona, aquele maior. E ele morava aqui vizinho nessa casa aqui, que hoje já reformou, não é mais dele, que era a casa da mãe dele, de Dona Angelina, conhecida por Dona Gel, né? E já há pouco eu costumava brincar aqui, só que eu sou menino velho ali de casa, porque ele já era maior, 10 anos mais velho do que eu, né? Eu costumava brincar com meus filhos, porque era mais velho, eu já não saía de casa, mas eu sempre via aqui as travessuras dele aqui na rua, né? E nós tínhamos também uma fazenda na Varra do Poço, onde Mário ia com a gente para andar de cavalo, brincar, tomar banho de rio. Ficava muito aqui em casa com meus filhos. E quando o pai morreu, ele era pequeno, assim, um molecote de uns... Eu não me lembro assim muita idade, mas tanto que ele não ficou nem lá no velório. A gente trouxe para casa e foi assim, ficou. Depois os tios, minha mãe não quis que ele ficou trabalhando, assim como ajudante de pedreiro, que a mãe trabalhava no hospital. E minha mãe pediu a meus irmãos que moravam em Irecê para levar ele para lá para ele estudar, que tinha a escola agrícola. Aí ele foi embora, ele era rapaz, né? Quando ele foi embora, rapaz, aí foi estudar em Irecê. Jacó foi um menino prendado. Saiu de Jacobina cedo, despendente aqui, não sei qual foram os motivos que levaram, mas ele não pôde ficar em Jacobina. Teve um percurso rápido durante a infância e foi lá para a região do Sertão. O Sertão naquela época era o celeiro, né? Dos grãos, principalmente o feijão. Fez o curso técnico agrícola, o primeiro curso dele, e aí começou a fazer um trabalho nas comunidades, né, sempre ajudando as pessoas mais carentes. Saí de Jacobina aos 17 e fui estudar, fazer o curso técnico em agropecuária em Irecê, na escola agrícola da região de Irecê, antiga Exagre, na década de 80. Ele estudou, se esforçou, foi embora daqui e aí tá lá, se bateu lá para fazer a vida dele e até hoje, graças a Deus, todo mundo admira ele. A professora dele, quando fala nele, chora de ver, de falar o tanto que ele se esforçou na vida. Quando nós falamos de Irecê, nós falamos de todo um território que é composto de 20 municípios. São 20 municípios, uma população de mais de 360 mil pessoas que está aqui nesse território. Então nós temos inúmeras carências aqui, as principais mais voltadas para a agricultura, porque é um território eminentemente agrícola. Todos esses municípios têm um dedinho de luta da história
de Jacó, da contribuição dele quanto movimentos sociais. Então foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer Jacó nessa parceria e no apoio que ele deu à nossa luta na época que tinha o MST aqui na região. Eu conheci Jacó na escola agrícola, na Exagre, Escola de Agricultura da região de Irecê. Eu ingressei na escola agrícola em 1981. Em 82, Jacó ingressou na escola agrícola. E lá nos conhecemos, amigo, companheiro. Inclusive, Jacó foi morador da escola agrícola, né? Lá tinha um alojamento e ele, com uma boa turma, passou um bom tempo lá na escola agrícola. Me formei e comecei a trabalhar com os agricultores do território de Irecê, essa coisa da agricultura, na época, alternativa. Depois a gente ampliou o conceito, agricultura orgânica, depois a agroecologia. Começamos a fazer muita formação e eu, quando eu terminei meu curso, eu fui morar em uma roça. Ele chegou aqui em Xique-Xique, instalou aqui na roça de Zé Robson, né? Jacó e Junior, no período. Eu morei 2 anos em Xique-Xique, depois que me formei, de 85, que eu terminei meu curso em 84. Fiquei 85 inteiro e parte de 86. Aí em 86 eu fui para Gentil do Ouro, para a Gameleira do Assuruá, onde a gente arrumou uma outra propriedade lá, uma área de várzea, a gente chama de brejo, e começamos também lá a trabalhar essa coisa da agricultura orgânica. Compraram uma terra lá em Gameleira e a gente começou o trabalho. Aí foi quando a gente se conheceu, né? Eu sou de Santo Inácio, morava em Santo Inácio, e aí a gente começou o trabalho do Grupo Gameleira do Assuruá. Ele foi uma pessoa que ele chegou aqui com a cara e a coragem, não tinha nada. O povo aqui foi que acolheu ele, nós, a família de Dona Ildete foi que acolheu ele mais aqui, né? Eles diziam que eles vieram para aqui era para fazer o brejo e plantar maconha, mas não era isso que eles queriam. Eles plantaram foi a horta, foi alface, cebola, coentro, batata, mandioca. Quando o Jacó chegou aqui, eles pegaram aí uma área de brejo que era praticamente devoluta, né? Não tinha nenhum benefício. E aí eles vieram para trabalhar aqui, o pessoal falava que era para plantar maconha. É uns maconheiros, vem para aqui para plantar maconha. Então a turma ficou muito assustada com isso, né? Só que ao invés disso a gente começou a trabalhar na horta, no brejo. A gente começou a trabalhar, aí a gente começava a trabalhar às 7 da manhã, parava de trabalhar às 7 da noite. Tá entendendo? Então, quando a comunidade começou a ver o nosso trabalho, o nosso procedimento, aí a turma começou a entender que isso era história para boi dormir. Disse, esses caras não estão plantando nada de errado, estão plantando aqui, trabalhando igual uns burros. Então, a partir daí, a gente começou a ganhar credibilidade com a comunidade. E aí eles beneficiaram esse brejo e foi para plantar mesmo verdura, fruta, né? Aipim tinha muito. E eu trabalhei mais eles esse tempo todo. Tinha 2 irmãos meus também que trabalhou com eles pagavam mensal para eles molhar os canteiros, né? Então a gente começou a incentivar ao cultivo de hortas, né, com o pessoal. Começamos a também incentivar a educação alimentar, porque a turma não comia verdura. Muita gente naquela época não tinha acesso para comer uma cenoura, uma beterraba, um alface. Então a gente começou a trabalhar com eles esse conceito de melhorar da segurança alimentar. E começamos a trabalhar também para melhorar a agricultura que eles praticavam, que é a agricultura familiar, muito forte do cultivo de mandioca, feijão, milho. Nós não tínhamos coragem para muitas coisas, ficávamos calados, não tínhamos conhecimento. Através deles, de Jacó com o grupo dele, que nós participávamos de encontros, de reuniões, aí fomos tendo conhecimento das coisas, né? Muita coisa mudou através deles. Gameleira, antes deles era uma coisa, depois deles foi outra, para melhor. Antigamente a gente via os pães de fora, o povo vinha trazendo de bicicleta de Belo Campo, e hoje nós temos aqui todos os dias. Nós passamos na rua, que a gente faz aqui, a gente mesmo faz, a gente mesmo vende,
passa vendendo na rua, nas casas. Nós trabalhamos com a tapioca, o derivado de mandioca. Aí a gente temos esses sequilhos que a gente fazemos com ovos, tapioca e açúcar, manteiga. Temos também os pães que a gente fazemos, os pães francês. Fazemos bolo, avoador. Nós mesmos que construímos, era a gente que carregava pedra, era a gente que mexia massa, era a gente que carregava bloco. Nós que construímos desde o alicerce até tá essa maravilha que estamos vendo aqui hoje. Nós temos uma colega que ela fala assim: você já comprou desse avoador? Aí o pessoal que nunca comprou fala assim: não, nunca comprei. E ela disse: você compra, eu tenho certeza que você volta. E realmente na outra semana essa pessoa volta. O que a gente ganha é pouco, mas serve. E também o reconhecimento que tivemos é muito bom. Começamos a trabalhar com os agricultores, orientando, fazendo formação. E começamos a incentivar, Prosato, uma coisa que na nossa cabeça, na nossa juventude, a nossa ideia era muito de ter uma comunidade alternativa, de juntar um grupo e se morar na roça e ter autossuficiência de alimentos, de energia. Foi quem me ensinou a trabalhar no brejo, foi ele, mais o Júnior. Eles moravam aqui vizinho. Era eu mais minha filha, direto trabalhando, mas ele trabalhava era meses. Eles fazendo os canteiros e eu zelando mais eles. Trabalhamos com as comunidades quilombolas, trabalhamos com as comunidades fundo e fecho de pasto, com a agricultura familiar. Tinha um macado de farinha só aqui, que era uma demanda na época de arrancar as mandioca, que não dava conta essa macado de farinha. E aí eles formaram uma associação de moradores, e aí a gente fez um macado de farinha. Depois fizemos o salão comunitário, porque na época dos políticos aqui, a gente não tinha onde fazer reuniões da associação. Às vezes vinha aí para um barracão que tinha aí, eles cortavam a luz, não deixavam a gente no escuro para não ter as reuniões, né? O pessoal da oposição. Aí a gente começou a trabalhar essa coisa do associativismo. Ajudamos a criar a Associação Comunitária de Gameleira do Assuruá na época, na década de 80, que existe até hoje essa associação, e começamos a trabalhar com a comunidade. As roupas dele eram de saco. Comprava aqueles sacos, eles faziam as camisetas de saco, shorts, para trabalhar no brejo. As meias, aquelas meias desse tamanho aqui, com as botas. Era para enfrentar um brejo aqui, que foi a machado para destocar, para fazer essas plantações. E aí a gente foi trabalhando mais eles. Além disso, também a gente trabalhou muito nesse período, né, com a questão da educação. Né? O método Paulo Freire, do oprimido, também com a educação de adulto e também de crianças. Como a gente tinha duas pedagogas nesse time nosso, dos doidos na época, que diziam, né? E em Gentil do Ouro, naquela época, as comunidades rurais não tinham escola, tinha uma precariedade, um ensino de péssima qualidade, uma precariedade grande. E aí a gente começou a trabalhar com a educação infantil naquela época, com base em Paulo Freire, Piaget, né, com o que tinha de conteúdo, de conceito mais avançado, a gente começou a trabalhar. Criamos várias escolas comunitárias na época, nas comunidades rurais. E a gente começou a conscientização também do pessoal através da música, né? Foi na época que a gente fundou a Banda Natureza, né? E aí quem cantava era Jacó, Junior, Inácio, Paulinho na época. Da natureza, e também o teatro, né? A gente começou o teatro do oprimido. Valsa naninha, quero vadiar, valsa ligeira, quero vadiar na sua varanda, quero vadiar no seu terreiro, quero vadiar. O pilão que pisa milho, quero vadiar, não pode pilar café, quero vadiar. O amor que ama o João, quero vadiar, não pode amar José, quero vadiar. Valsa naninha, quero vadiar, valsa ligeira, quero vadiar. Na sua varanda, quero vadiar, no seu terreiro, quero vadiar. Atuou aqui nas comunidades de fundo de pasto, de Várzea Grande, Pé do Morro, Várzea Alegre. Foram as associações aqui que faz parte da Central de Fundo de Pasto do município de Oliveira dos Brejinhos. E trouxe ali para nós a questão das cisternas, captação de água de chuva.
era uma discussão muito forte na época. A gente tem que combater a seca. E a gente começou a perceber que não tinha como combater o clima, o nosso clima. A gente tinha que aprender a conviver. Então a gente começou a trabalhar esse conceito da convivência com o semiárido. E já nessa época, Prosato, nós começamos a trabalhar, quando a gente começou a perceber esse conceito, a gente começou a trabalhar a captação da água de chuva. Porque uma das coisas que se diziam que no semiárido não chovia. Lá no sertão não chove. Então a gente começou a dizer, como é que não chove em uma casa de 40 metros quadrados, enche uma cisterna de 16 mil litros de água? Porque muita gente ainda bebia, como a gente chamava aqui, junto com o gado, né? Não tinha água potável, né, para beber. E aí, através da cisterna, cresceu demais aqui a nossa comunidade e nossa cidade de Bipeba, onde aqui foi construído mais de 4.000 tecnologias, entre cisternas de consumo, cisterna de produção, de calçadão, tanque de pedra, né, barreira de trincheira. Isso tudo nos ajudou aqui demais. Antes das cisternas, a gente não tinha outra alternativa de água potável aqui. A gente era abastecido por carros-pipas e foi depois das cisternas que a gente conseguiu proporcionar para que cada família pudesse ter acesso à água potável e a gente conseguiu, assim como no município inteiro, universalizar aqui a nossa comunidade. Todo mundo hoje tem acesso à água para beber. Em 85, a primeira tecnologia que eu participei foi com o Jacó, no terreno, na área dele, em Gameleira do Suruá, no município de Gentil do Ouro. Fizemos a primeira cisterna de placa e lá já tinha várias alternativas. Era bomba caseiras, era caixas feitas de tela. De lá para cá, a gente iniciou um trabalho de construção de cisterna, onde a gente se valia do programa Água é Vida, da Diocese. E nesse período, Jacó foi a pessoa que trouxe essa proposta para a gente aqui. Conheci Jacó na Barra, então um trabalho que ele fez, um curso de formação de convivência com o semiárido. E a partir daí, tem uma irmã que chamava Regina aqui, que trouxe ele aqui para as comunidades, inclusive aqui a Bela Sombra, para fazer um trabalho de construção de cisterna. Aí a gente iniciou as primeiras cisternas que foi financiada pela SESI. Essa cisterna é uma coisa que veio para a gente aqui em 2016, que causou um impacto muito positivo na nossa comunidade. A gente passava aqui por dificuldades de seca, pessoas que criavam, não tinha condição da água animal e hoje a gente tem essa facilidade. Eu tenho aqui 54 mil litros de água hoje, que ela está aqui captada e guardada sem eu ter nenhum custo. Isso foi um custo do Estado, um custo das lutas, um custo de Jacó, um custo dos técnicos que trabalharam aqui. Eu conheci Jacó na escola Santo Afonso. Ele ia dar reunião pessoal lá, ele e outra aqui da Bela Sombra, que eu estudei aí nessa escola no ano 2000, né? Aí, depois de 2003, eu casei e mudei para Buriti do Alho. Aí onde eu tenho uma propriedade que eu carregava água 2 km de bicicleta para os animais, que eu criava uma cabrinha de leite, uma coisa, né? Então, aí depois, Jacó e a equipe fizeram esse projeto de captação de água, né? E aí tem uma caixa de placa, captação da enxurrada, lá na minha propriedade aí, que agora eu já tenho minhas plantinhas na roça, tem a sossegada agora de água com essa caixa aí, né? E ele incentivava muito também, além da cisterna, também a construção de barragens subterrâneas, que é outra tecnologia que a gente tem aqui na comunidade, e os barreiros de trincheira, que é muito importante para armazenamento de água. Nas escolas não tinha água. E lá foi feita a cisterna de 16 mil litros. A gente ajudou a fazer as cisternas, aprendeu a fazer, tudo com a tecnologia vindo da asa junto com o Jacó. Depois que vieram essas caixas d'água aqui, facilitou muito a vida dos agricultores aqui da região. Essa questão de problema de diarreia com as pessoas, para a gente foi uma benção. Essa cisterna aqui, ela tem uma capacidade de captação de 54 mil litros de água. Também aqui ao fundo eu tenho ali uma cisterna de consumo humano, que ela é muito bem feita, um sistema muito bem trabalhado,
que ela ajuda hoje na qualidade de vida por ser uma água de primeira qualidade? Eu acho que o mais importante é a gente ter a consciência de que essa água, são 16 mil litros, é suficiente para sustentar uma família durante todos os meses da seca. Aqui é em média 8 meses de seca, né? E essa quantidade de água que tem nessas cisternas é suficiente para isso. Se não fossem essas tecnologias de acesso à água aqui em nossa comunidade, a nossa vida seria muito difícil. Oi, a aurora de sabida fez seu ninho lá no cupim. Oi, esperando a trovoada e o inverno quando vim. Oi, ai, oi, mulher que ama vaqueiro, conhece pelo raiado, pela pisada do gado e o trinido do buçá. Ai, boi. Antes de ser conhecido como Jacó das Cisternas, ele foi conhecido como Jacó do Território, porque ele coordenou o território, aqui no território de Irecê ele coordenou o território. Então todas as políticas públicas que vieram nesse período, ele estava presente nos debates, juntamente com as associações, juntamente com os sindicatos de trabalhadores rurais e com todos os movimentos sociais que encampavam a luta aqui no território pela água, a luta pela terra, a luta por todos os processos para a melhoria da qualidade de vida do povo. A gente fez o primeiro projeto, buscou recursos junto às organizações aqui do país, né? E a gente não conseguiu ser aprovado em nenhum aqui. Com essa relação que a gente tinha com o bispo, com Dom Luiz na época, aí surgiu a necessidade de se ampliar esse trabalho. E nesse entremeio a gente conheceu um austríaco chamado Renato Tomazelli, que ele tinha relação com o Instituto de Cooperação Internacional da Áustria, né, da época, o ISET, e ele nos procurou e nós elaboramos um projeto de cooperação internacional para que a gente pudesse organizar mais o nosso trabalho, né? Quando ele conheceu o projeto, né, viu o projeto que a gente apresentou também na CA e levou para a Áustria, né, lá para tentar, e lá conseguiu ser aprovado pela Diocese de Graz da Áustria. Esse projeto ele foi aprovado e a gente começou esse trabalho mais organizado, sistematizado e com apoio a partir de 1988. Na época foram $50 mil, né, para a gente trabalhar o ano. E aí a gente começou o trabalho de agricultura agroecológica. Aí quando chegou no final da década de 80, 89, ele diz, olha, não dá para a gente continuar apoiando vocês nesse formato da informalidade. Foi daí que a gente criou essa entidade, que é o Centro de Assessoria do Assuruá, né? Nós criamos essa entidade que existe até hoje em Irecê e ajudamos a criar também uma outra entidade em Irecê, que era o Grupo de Apoio de Resistência Rural e Ambiental, chamado GARRA. Essa instituição aqui é o que Jacó criou, foi a vida dele, era o que ele pensava a respeito da agricultura familiar, o que ele tinha aprendido quando estudou, né? Ele veio para cá, para Irecê, estudou aqui e teve essa ideia de criar uma instituição que trabalhasse com a questão da agricultura familiar, como foi o que de fato aconteceu. E a partir daí esse trabalho evoluiu, né? Jacó conseguiu, através do CAA, ampliar essas ações, né? E a partir de lá para cá também teve mais oportunidades com recursos federais, né? Na época que o CAA desenvolveu, que teve a eleição do presidente Lula. Então de lá para cá o CAA conseguiu ganhar um campo maior, uma área de atuação maior, ter mais investimento e atender mais famílias. Conseguiu articular inúmeros parceiros aqui na região, tanto na área de educação, como na área de saúde, na área da agricultura, e foram inúmeros projetos que vieram
para a região através de sua articulação no território e, consequentemente, também no CAA, porque aqui no CAA ele articulou não só o CAA, articulou outras instituições juntos, que juntos formamos aqui e estivemos presentes na ASA, que é uma instituição que construiu mais de 1 milhão de cisternas aqui no semiárido, e essa articulação partiu também de Jacó aqui na região. Quem não conhecia naquele momento pessoalmente Jacó, já conhecia o seu histórico e o tanto que ele tinha contribuído nesse território. E foi por conta disso, né, que levantou-se o nome de Jacó como candidato a deputado estadual, precisamente no ano de 2014, que foi a sua primeira eleição a deputado estadual. Não conseguiu êxito, né, com mandato, mas foi uma votação muito expressiva, né? O território de Irecê abraçou a ideia da importância naquele momento de um representante, né, mas não conseguiu êxito nesse processo de 2014. Né, e na eleição de 2018, né, nesse processo eu tive mais dentro, né, do que 2014, né, ajudei a coordenar a campanha no Irecê e no território. Né, em 2018 a gente conseguimos êxito eleitoral, né? Jacó conseguiu o seu mandato de deputado estadual. Quando Jacó vinha aqui para falar de organização, para organizar as associações, né, o pessoal já ficava contente de ver essa importância, essa liderança que ele era, né, para abrir caminho para as associações nossas aqui. E a gente conseguir viver e ter uma qualidade de vida que a gente tem aqui hoje. Essa qualidade de vida, ela é fruto dessa caminhada. Foi muito interessante para a nossa vida aqui, eu não digo não só para a minha, mas para a vida do território de Irecê, o trabalho que Jacó desenvolveu aqui em nossa região. Para mim, eu considero ele como meu filho. A gente tem Jacó como uma pessoa que faz parte da nossa vida, tanto das nossas famílias aqui, como também da nossa organização comunitária. Jacó é essa pessoa que representa esse povo, que tem esse vínculo com a base, né? Que tem essa preocupação com a luta social. O legado dele foi importante justamente porque assim, a gente queria fazer alguma coisa de tecnologia e não tinha como. Então ele foi um incentivador. Ele deixou um grande legado aqui na Gameleira, que foi, né, a agricultura familiar e o que o povo aprendeu com ele, né? E essa lembrança que a gente tem de Jacó, a sua presença nas comunidades, a formação das comunidades, muito nessa dimensão da fé e da vida, ajudando na libertação e na promoção da vida do nosso povo. Jacó ensinou pra gente como é que se luta, a gente aprendeu na batalha, nós estamos na frente, estamos militando, porque sabemos que funciona. As coisas funcionam, aí depois dessas batalhas e de tudo, veio o reconhecimento. Jacó hoje está deputado, e quando a gente daqui do semiárido, a gente negro, a gente das minorias, vê Jacó discussando, vê Jacó no vídeo, ele debatendo, eu mesmo entendo que eu estou ali. Só rezo para que Deus dê a ele cada vez mais, ele seja feliz com a família dele e que ele alcance mais, que ele hoje é deputado, amanhã pode ser até um presidente, quem sabe, né? Um riacho na beira do mato, uma casinha na serra, um amor e um abraço. E riacho correndo, choveu com certeza, tanto pingo d'água virou correnteza. E riacho correndo, ouço rumorar, tanto pingo d'água, eita festa pro mar. Quem me dera que eu fosse um riacho correndo e o seu leito doce de amanhecendo. Quem me dera que eu fosse um riacho correndo e o seu leito doce de amanhecendo.